Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Esse texto não está no boletim. É preciso realmente abrir a escritura nessa hora. Estamos caminhando para o último capítulo desta epístola, que já há algumas semanas a gente vem caminhando desde o capítulo 1. Efésios capítulo 6, os 4 primeiros versículos. Efésios 6, de 1 a 4. Os irmãos acompanhem comigo a leitura do texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos ainda, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui reunidos, uma porção, uma representação da igreja do Senhor. Fomos reunidos aqui, trazidos por teu Espírito Santo, e pela mediação de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, ousamos nos achegar diante do Senhor, a elevar nossa voz, nosso pensamento e nos aproximar do teu trono nesta hora. E nesta mesma mediação de Jesus Cristo, te imploramos, ó Pai, que nos instruas nesta hora, que fale conosco, porque carecemos de ouvir a tua voz. Como terra seca e árida, ó Deus, carece das águas das chuvas, assim, ó Deus, nossa alma tem sede de ti. Fale com a tua igreja nesta hora, que este momento aqui não passe sem que ouçamos a tua voz, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, que teu Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração. É a oração que fazemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos caminhando num propósito de expor, de conhecer melhor as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. E a primeira delas que nós escolhemos foi esta carta aos Efésios. Do capítulo 4 em diante, o apóstolo Paulo está falando sobre como deve ser o procedimento da igreja. Aqueles que foram eleitos, predestinados em Cristo Jesus, o foram para boas obras, para obras que sejam condignas, condizentes com esta vocação. Se de fato são de Cristo, precisam demonstrar na vida diária. É o que o apóstolo faz aqui, do capítulo 4 até o final da epístola. Nós já vimos que este procedimento, este santo procedimento, este procedimento diferenciado, precisa ser inicialmente na esfera pessoal. Depois nós vimos que esse procedimento deve ser diferenciado na esfera comunitária, entre os irmãos em Cristo. Um trecho grande, que pega o capítulo 4 e o pedaço do capítulo 5, aprendemos que este santo procedimento, no que se refere ao próprio mundo. E agora, no domingo passado, nós começamos a ver como deve ser este santo procedimento no lar. Nós vimos o capítulo 5, do verso 22 até o verso 33, no que se refere a marido e esposa. Somos crentes, predestinados em Cristo Jesus, eleitos antes da fundação do mundo. Recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente já nos ressuscitou, é o que fala a primeira parte da carta.
Então aqui o apóstolo Paulo diz que se demonstre todas essas benesses no seu lar. Vimos na semana passada no relacionamento marido e esposa, e hoje nesses 4 versículos veremos no relacionamento pais e filhos. Então nosso tema, o tema abrangente, epístolas da prisão, Efésios, o santo procedimento, que está do capítulo 4 até o final, e especificamente hoje a vida no lar. Vou fazer 2 destaques para nós, mas antes de destacar, de fazer esses 2 destaques, esses 2 apontamentos, preciso fazer uma introdução para nós. Me lembrei de um texto no Antigo Testamento, em que o homem de Deus, o profeta, está circunstancialmente, ou humanamente falando, cercado pelos exércitos inimigos, que queriam prendê-lo, queriam sufocar a sua voz. Eliseu era o profeta do Senhor, que estava ali nesta situação completamente adversa, estava numa situação sem saída, com um problema insolúvel. Essa era a perspectiva do seu discípulo, quando saiu da tenda, quando saiu da barraca e viu aquele exército inimigo ao entorno deles, rodeando aquele acampamento. Não havia brecha, não havia saída. Essa é a perspectiva das pessoas no mundo. Essa foi a nossa perspectiva de vida em algum momento. Mas o profeta não ficou apavorado quando recebeu a notícia do garoto que estava assustado. Fica imaginando a cena. Não tem saída, profeta. Não tem saída. Olha como é que está a nossa situação. Mas o profeta via em outra perspectiva. Ele olhava para a mesma situação, mas chegava a uma outra conclusão. E aí ele fez um pedido, ele orou, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos do moço, para que ele pudesse ver em outra perspectiva. Quando seus olhos foram abertos, ele pôde ver por detrás dos exércitos inimigos, um grande, poderoso e numeroso exército do Senhor, que era muito maior do que os exércitos inimigos. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ver esses relacionamentos que veremos agora, e todos os outros, é claro, mas especificamente esse, em outra perspectiva, numa perspectiva espiritual. Criação de filhos não é meramente uma questão social, não é simplesmente uma palestra aqui dando dicas e informações e sugestões para criar nossos filhos, ou para nos relacionar com os nossos pais. Nós precisamos olhar para a nossa família em outra perspectiva, numa perspectiva espiritual, de um plano que o Senhor tem a partir da nossa família. Por isso que eu já apresento aqui um primeiro argumento para nós: o santo procedimento, a vida no lar. Em primeiro lugar, a vida familiar retrata a relação da igreja com Cristo. A vida familiar retrata a relação da igreja com Cristo. Isso ficou muito óbvio para nós nos versículos anteriores, quando o apóstolo Paulo faz esse comparativo, a relação de Cristo com a igreja, ou da igreja com Cristo, e da esposa com o marido. Assim como a igreja se relaciona com Cristo, assim a esposa deve se relacionar com o marido. Mas não é só na esfera marido e esposa. Nós veremos na relação também dos pais com os filhos essa mesma perspectiva. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: filhos, obedecei aos pais como ao Senhor. Então eu sei que eles estão de costa ali. Tem aí, depois do primeiro ponto, a letra A: filhos, obedecei aos pais como ao Senhor. Olha que interessante, na relação da igreja com Cristo, na relação do povo de Deus com o Senhor, obediência é algo fundamental. Se eu olhar para o relacionamento familiar, os filhos precisam olhar para os seus pais como a igreja olha para o seu Senhor.
E quando a família, quando os filhos olharem para a relação da igreja com o seu Senhor, do povo de Deus com o Deus, eles verão que obediência é algo fundamental. Os filhos verão nas Escrituras Sagradas que o Senhor não se agrada de outra coisa senão da obediência. Qualquer outra coisa que Deus vai se agradar vem a partir da obediência. Nós encontramos um texto muito célebre sobre este assunto lá no livro do profeta Samuel, quando o profeta Samuel, como boca do Senhor, dá uma ordem, uma incumbência para o rei Saul, e o rei Saul não a cumpre exatamente como o Senhor determinara. E assim, eu lerei um trecho do texto para os irmãos entenderem. Enviou-te o Senhor a este caminho, Samuel, o profeta, falando para o rei Saul. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos familiares, e nesse caso aqui, especificamente dos filhos, no relacionamento com seus pais, na mesma perspectiva que o povo de Deus se relaciona com Deus. Os filhos devem obedecer aos seus pais, não é porque têm medo do castigo, ou porque não receberão aquele presente especial que eles tanto almejam. Eles precisam obedecer aos seus pais, porque é assim que o Senhor determinou para o seu povo. Eu obedeço aos meus pais por causa da obediência ao Senhor. É por isso que Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É a relação com o Senhor que dita a minha relação familiar. Não é por simpatia, por gosto, por preferência. Não é porque é agradável, não é porque é favorável a mim. É porque eu tenho que, antes de tudo, me relacionar com o Senhor. Vai ter vezes que o meu pai não verá, os meus pais não verão o que eu estou fazendo. Os olhos deles estarão limitados à supervisão da minha vida. Eles não verão o que eu faço em secreto. Eles não saberão o que eu estou fazendo longe deles. Mas eu não os obedeço só por causa deles, por causa da extensão do poder que eles têm sobre mim, ou do temor que eu tenho sobre eles. É por causa da minha própria relação com o Senhor. Se eu não me relaciono com o Senhor de maneira digna e correta, neste caso, de forma obediente, eu também não me relacionarei com os meus pais. E a recíproca é verdadeira. Letra B. Da mesma forma que os filhos obedecem aos pais como ao Senhor, os filhos também honram os pais como ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui está citando o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, registrado lá em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Ele está extraindo aquele versículo de lá, e está o reforçando aqui. Lá em Deuteronômio 5, o comecinho do versículo, Moisés escreveu o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou.
Obedecer aos pais é como obedecer ao Senhor, assim como honrar aos pais é como honrar ao Senhor. Desobedecer aos pais é como desobedecer ao Senhor. Desonrar os pais é como desonrar o Senhor. O filho que desonra os pais e se diz crente não honra o Senhor. O filho que de alguma forma traz algum vexame, alguma vergonha, algum constrangimento aos pais, antes ele está fazendo ao Senhor. E é preciso ver nessa perspectiva. A nossa vida familiar precisa refletir a nossa relação com o Senhor, mais do que qualquer outra coisa ou outro relacionamento nessa vida. É possível avaliar o grau de espiritualidade ou de maturidade de uma família, e nesse caso aqui em particular dos filhos. Como saber qual que é o grau de espiritualidade deles? Se o relacionamento deles com Deus é bom ou ruim, basta olhar como que é o relacionamento com os pais. Filho que desonram os pais estão desonrando ao Senhor. Quem não honra seus pais, mente quando diz que honra o Senhor, engana-se a si mesmo. É a grande prova, a grande demonstração, o grande teste que avalia o nosso relacionamento com o Senhor. É por isso que eu mencionei aquele texto inicialmente. É preciso olhar para a nossa família, os nossos relacionamentos, mais do que meramente um vínculo social, um vínculo de conveniência. Eu nasci nessa casa, eu dependo do meu pai, tenho que obedecer. Enquanto viver às custas dele, eu tenho que obedecer. Não, você não tem que obedecer só porque você vive às custas do seu pai. Você não tem que honrá-lo só porque vocês dependem dele. É porque vocês se relacionam com o Senhor. Vocês demonstram que obedecem ao Senhor. Ou melhor ainda, vocês demonstram que se relacionam com o Senhor ao obedecer aos seus pais, porque foram colocados na sua vida nessa condição. A maneira em que os filhos tratam seus pais precisa mostrar ao mundo como a igreja trata o seu Senhor. A maneira como os filhos se relacionam com seus pais é uma oportunidade de revelar como que a igreja se relaciona com o seu Senhor. Honrar resume em diversos conceitos ou preceitos. Honrar significa respeitar, significa valorizar, significa se sujeitar, e muitas outras derivações dessas palavras. Significa não envergonhar, não causar tristezas. Letra C, ainda desse primeiro ponto. Assim como os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar os pais, o texto diz para nós que os filhos são abençoados na relação com seus pais. Da mesma forma que a igreja, que o povo de Deus, precisa obedecer Deus, precisa honrar Deus, essa mesma igreja é abençoada por Deus, esse mesmo povo é abençoado por Deus, assim também os filhos, também são abençoados pelos pais. Não é costume mais tomar a bênção dos pais, não é muito costume mais. O povo lá de Minas e de Goiás ainda mantém, é igreja, ainda mantém. E na minha infância a coisa era ainda mais séria, não era só tomar a bênção, tinha que beijar na mão. Tinha que beijar na mão. Tomar a bênção dos pais, dos avós, dos tios, dos casados com os tios, é dessa forma. Eu conheci irmãos mais novos que tomavam a bênção de irmãos mais velhos. A minha avó, a irmã dela, a caçula, tomava a bênção dela, porque entre outras coisas, ela amamentou a irmã mais nova. Ela foi mãe junto com a mãe. A irmã mais nova tomava a bênção. O meu tio, casado com a minha tia, tomava a bênção da sogra. Eu não estou aqui querendo trazer práticas e costumes que não são práticas e costumes nossos, mas o princípio está aí. Nós carecemos das bênçãos dos nossos pais. E assim como o povo de Deus é abençoado num relacionamento saudável com o seu Senhor, nós somos abençoados no relacionamento com os nossos pais. Da mesma forma como o povo de Deus muitas vezes deixou de ser abençoado, porque desobedeceu, porque desonrou, muitos filhos deixam de ser abençoados, por conta do seu mau relacionamento e mau procedimento com seus pais. Que o Senhor levante entre nós aqui filhos obedientes que honrem os seus pais, e que por conta dessa relação saudável e bíblica, sejam abençoados por eles. Da mesma forma que a igreja é abençoada em seu Senhor, a família
Neste caso específico, os filhos são grandemente abençoados com seus pais. Dentre muitos exemplos na Escritura, eu destaco um apenas, registrado lá no primeiro livro dos Reis. Diz assim o texto: por isso disse o Senhor a Salomão. Salomão foi pego já numa vida já reprovada diante do Senhor. Diz assim o texto: diz o Senhor para ele, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Vou disciplinar você. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Deus abençoou nossos filhos por nossa causa. Os filhos são abençoados por causa dos pais. Nós precisamos olhar para o nosso relacionamento familiar nessa perspectiva espiritual. Tem muita família sofrendo maldições por causa dos seus relacionamentos indevidos e inadequados. Nós precisamos conduzir nossa vida e nossa família numa perspectiva bíblica, olhar em outro ponto de vista. Não tem nada a ver com temperamento, seu moço. Não tem nada a ver com simpatia, não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com rolou a química. No relacionamento marido e esposa, pais e filhos, nós precisamos entender que o Senhor está sendo revelado a partir da nossa família. Vida longa, Deuteronômio diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eles adentrariam na terra prometida, e Moisés reitera para eles: olha, vocês vão entrar na terra prometida, não se esqueçam de honrar os pais de vocês, para que vocês tenham vida longa neste lugar, e além disso, para que vocês sejam bem-sucedidos nesse lugar. Tem muita gente que não é bem-sucedida e não entendeu o porquê. As coisas não estão indo bem, porque a vida familiar não está bem. Em segundo lugar, assim como a vida familiar retrata a relação da igreja com Cristo, a recíproca é verdadeira. A vida familiar retrata a relação de Cristo com a igreja. Para você não confundir, o ponto 1 é a igreja em relação a Cristo, retratados aqui nos filhos. Esse ponto agora é Cristo em relação à igreja, retratado agora pelos pais. A vida familiar retrata, esse é o número 2, a relação de Cristo com a igreja. Não é uma substituição, não é um assunto novo. Os versículos anteriores aí, no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer da relação de Cristo com a igreja, ou da igreja com Cristo, enfim. Grande é este mistério, mas eu me refiro Cristo à igreja no contexto marido e esposa, inicialmente, mas logo em seguida ele já vai falar dos filhos em relação aos pais, como falou da igreja em relação, da esposa em relação ao marido, e vai falar agora dos pais em relação aos filhos, assim como falou do marido em relação à esposa. Eu não sei se eu dei um nó na cabeça dos irmãos. Dei, né, Aninha? Mas vou explicar. Para explicar como que a igreja se relaciona com Cristo, ele disse: mulheres, em relação aos seus maridos. Além disso, filhos, em relação aos seus pais. Quando nós observarmos uma família que a sua vida segue a Escritura Sagrada, ainda que com falhas, imperfeições e problemas e tropeços, ao observarmos as esposas no trato com seus maridos, nós aprendemos como é que a igreja se relaciona com Cristo. Quando olharmos também para os filhos, em relação aos seus pais, como tratam seus pais, nós veremos também como a igreja se relaciona com Cristo. Agora, quando nós olharmos para os maridos, no trato com as suas esposas, nós veremos como Cristo lida com a igreja.
Assim também quando olharmos para os pais, na relação deles com os filhos. Para que os pais, papai e mamãe, tenham suas vidas norteadas pela palavra, revelem Cristo para os seus filhos e para todos os outros. Diz aí o início do versículo: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. É a letra A. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Mas por que eu não devo provocar a ira aos meus filhos? Por uma exigência emocional, por uma preocupação emocional, porque a legislação atual ensina isso, determina isso, porque o Estado está impondo isso, porque as ciências humanas ensinam isso, porque a tendência humana, o senso comum ensina isso. Não, você não deve provocar a ira aos vossos filhos, porque Cristo, quando se relaciona com o seu povo, Ele não provoca a ira ao seu povo. No seu relacionamento com a igreja, Cristo age com sabedoria e com firmeza, mas em tudo Ele age com graça, com abundante graça. É assim que Cristo se relaciona com a sua igreja, é assim que o marido deve se relacionar com a sua esposa, é assim que os pais devem tratar os seus filhos. O profeta Isaías diz o seguinte, quando fala de Cristo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Por sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E agora o versículo importante: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A relação do Senhor com a sua igreja é uma relação de parcimônia, de tempero, de equilíbrio, de não esticar demais a corda, de não apertar naquilo que não é possível, de não esmagar aquilo que já está quebrado, de não irritar aquele que já está numa condição terrível, de não pisar aquele que já está caído, quebrado. Não é incomum, meus irmãos, os pais, por terem autoridade sobre os seus filhos, exagerarem na dose, trazerem irritação aos seus filhos, instigarem os filhos à desobediência e ao pecado. Não é incomum. Pais precisam ter a clareza que no trato com seus filhos, precisam se parecer com Cristo, revelando aos seus filhos. Não é a igreja, em primeiro lugar, onde se conhece Cristo. Precisa ser em casa. Mas vamos lá, letra B. Pais, criem vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É o que diz o final do versículo 4 para nós. Pais, criem vossos filhos, não sei se dá para ler ali, na disciplina e na admoestação do Senhor. O fundamento é o mesmo, meus irmãos. Como os pais precisam demonstrar Cristo aos seus filhos, eles devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós não fazemos nossos filhos herdeiros de nós mesmos, mas de Cristo. Nós não fazemos dos nossos filhos discípulos de nós mesmos, mas de Cristo. Nós os criamos não na nossa disciplina, não nas nossas regras, mas na disciplina e nas regras do Senhor. Quando fala disciplina aqui, entre outras coisas, pode ser aquilo que é usado na escola. Quais as disciplinas que você vai ter nesse ano? Quais são as regras norteadoras do seu aprendizado esse ano? Quais são as matérias que serão aplicadas para a sua instrução nesse ano? E quais são as disciplinas, as matérias norteadoras da criação dos seus filhos? Não são as minhas regras, as minhas matérias, são as regras e as disciplinas do Senhor.
Isto posto, saibamos que não corrigimos por aquilo que nos desagrada, nem por nossas meras preferências. Nossos filhos não são nossas possessões, não devem viver como queremos que vivam, mas como Deus quer que eles vivam. Nossos filhos não estão para satisfazer a nossa vontade e o nosso interesse, e sim para cumprir as vontades do Senhor. Muitas vezes nós criamos choque com os nossos filhos, porque queremos estipular normas, exigências que são nossas disciplinas, nossas regras. Aí o filho foge de casa, aí o filho se rebela. O filho às vezes pode até não falar nada, mas em seu coração ele se revolta contra o Senhor. Muitos crescem assim: estou doido para completar 18 anos, estou doido para ter meu emprego, para sair de casa. E esse pai e essa mãe pregam na igreja, esse pai e essa mãe cantam na igreja, dão aula na escola dominical, mas não revelam Cristo para sua família. E quando eles se afastam da igreja, esses pais ainda culpam a igreja, culpam os outros jovens porque não vieram atrás deles. Nós podemos aconselhar e até apresentar nossas preferências e opiniões para eles, mas é isso, não é o meu conselho que é regra para ele viver. O filho chegou e pediu uma orientação, um conselho, eu posso dizer: olha, eu acho que é isso. Mas outras vezes eu vou dizer: o Senhor determina aquilo. Ou se eu não souber o que o Senhor determina, eu posso até dizer: a minha opinião é essa, mas você vai tomar a sua decisão, e que a sua decisão seja conforme a disciplina do Senhor. Eu não vou me constranger por causa disso. O que rege nossa relação com eles é a régua da Escritura. Terceiro e último, a vida familiar conta com recursos divinos. Não é fácil, meus irmãos, ser filhos crentes e tementes ao Senhor. Não é fácil ser pais crentes e tementes ao Senhor. Não é fácil obedecer ou cumprir esses imperativos do Senhor e tantos outros que Ele coloca aqui. Muitas vezes, quando a gente já viu, a gente estava nervoso, a gente corrigiu do jeito que a gente estava mesmo. Muitas vezes a gente se excedeu, outras vezes a gente foi omisso. Quantos livros são vendidos? Me lembro de um pastor falando uma coisa interessante, que ele falando de uma trajetória de uma estudiosa da área, uma psicóloga, que escreveu um livro assim, 10 regras básicas de criação de filhos, mas ela não tinha nenhum. Aí ela se casou e ela teve um filho. Aí ela fez uma reedição do livro. Ela fala 10 sugestões práticas para a criação dos seus filhos. Aí ela teve o segundo. Ela diz 10 sugestões para a criação dos seus filhos. Ela já tirou o prático. Ela teve o terceiro. Ela falou assim: 10 possibilidades. A ideia é assim, que talvez, quem sabe, um dia pode ser que dê certo. E vende, essas coisas vendem. Porque todo mundo quer saber como é que faz, como é que resolve os conflitos, como é que faz para resolver a relação com a minha esposa, como é que eu faço para resolver o problema com o meu marido. Alguns de nós, os mais bem intencionados, pensam assim: deixa a coisa se acomodar, com o tempo se ajeita, vamos deixar que o tempo resolve, o tempo é o Senhor das coisas. Ela está brava lá, mas eu estou fingindo que não ouvi, daqui a 2 dias ela esquece. Aí você se surpreende que daqui a 3 meses ela vem falar daquele assunto de novo. Você pensou, ela não tinha esquecido. O tempo não é o Senhor da razão, e Ele não resolve todas as coisas. O tempo não vai suprir, orientar e resolver, nem esses livros todos que vendem aí, que são best-seller. É por isso que lá no versículo 18 do capítulo 5, o apóstolo Paulo faz um parênteses em toda esta segunda parte da carta. Todas as exigências, todos os imperativos, todas as ordenanças que ele está falando no capítulo 4, no capítulo 5, e que ele ainda vai falar no capítulo 6, ele faz esse parêntese assim, no meio disso tudo. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para que as mulheres possam conviver com o marido dessa maneira adequada, se submetendo ao marido como sendo o cabeça da casa. Que desafio isso, pastor! Talvez naqueles dias do apóstolo Paulo desse certo, mas hoje em dia, como fazer isso? Será que não está ultrapassado isso? Não vai conseguir, dona, se não estiver cheio do Espírito Santo, porque o seu relacionamento com o seu marido precisa retratar a relação da igreja com Cristo.
As pessoas, quando olharem para essa esposa, elas conhecerão como que a igreja se relaciona com Cristo. Assim também os filhos, quando forem se relacionar com os pais, que nem sempre esses pais serão sábios o suficientes, pacientes o suficientes, eles não saberão tudo, não terão todas as respostas, e ao invés daqueles filhos crescerem a vida toda culpando os pais, porque tem muito psicólogo que culpa tudo a mãe, a criação, o problema todo que você tem foi a criação com a sua mãe. Tem muita gente até hoje traumatizada por causa, dizendo que a culpa é da mãe, porque errou, porque exagerou, porque não fez como devia. Esses filhos também precisam ser cheios do Espírito Santo, para que possam honrar esses pais, mesmo esses pais não sendo perfeitos, porque eles não honrarão seus pais só porque são seus pais, apenas, não é por uma exigência social, mas é porque retrata a própria relação deles com Cristo, é por causa de Cristo. Meu pai até não merece tanto, mas é meu pai. Ele pode até ser alguém que anda de maneira pervertida muitas vezes, mas é o meu pai. Algumas vezes eu posso até tê-lo tirado da sarjeta, trazido para casa cambaleante, mas não é porque ele merece, mas é porque o Senhor mandou eu fazer. E é assim que a gente se relaciona com o Senhor. E a minha relação com o Senhor precisa ser revelada no trato que eu faço com o meu pai. Ah, mas ele é muito nervoso, ou é passivo demais, não importa. O Senhor está mandando. E para cumprir, preciso usar esse recurso que está à minha disposição. Da mesma forma, os maridos, amar as esposas como Cristo amou a igreja, um amor cheio de renúncias, um amor que tem que o tempo todo você ser lembrado disso, quando você quiser fazer algumas reivindicações, quando você tiver expectativas não alcançadas e não atingidas, você precisa olhar para o seu relacionamento familiar e pensar de outra maneira, olhar de outra forma. Tem uma questão espiritual que está envolvida aqui, não é simplesmente nossa simpatia, não é simplesmente nosso entrosamento, não tem nada a ver com a nossa química, tem a ver com a relação de Cristo com a igreja. Eu preciso revelar Cristo, e Cristo se revela os seus atributos justamente nas perversões da igreja. E você, marido, como eu, vai revelar-se Cristo justamente nas fraquezas da sua esposa, porque se a sua esposa se ela for perfeita, ou se ela fosse perfeita, você não conseguiria cumprir o seu propósito. Pastor, minha esposa nunca fica nervosa, minha esposa nunca me tira do sério, minha esposa nunca me irrita, minha esposa nunca me incomoda com nada, ela só me agrada com tudo. Eu disse, que triste é a sua vida, irmão. Dá vontade de falar outras coisas, né? Eu sortudo e tal. Opa, ela tem uma irmã, né? Para indicar aqui para o meu parente. Mas na perspectiva bíblica, a gente vai dizer para ele assim: a sua vida é pobre e miserável, porque você está perdendo a oportunidade de revelar Cristo. Você precisa revelar Cristo. E não tem como revelar Cristo, revelar os atributos de Cristo, se ela não exigi-los, se não houver carências nela, para que você possa suprir. Aí você então, nessa perspectiva agora, mudando a sua mentalidade, vai olhar para ela e dizer o seguinte: essas falhas e fraquezas são oportunidades, assim como Cristo quando olha para a igreja. Eis um povo que precisa de salvação, esses que estão na lama do pecado. Aqueles que não estão na lama do pecado, ou que se acham que não estão na lama do pecado, esses não precisam de mim, só precisam de mim aqueles que estão na lama do pecado. Da mesma forma, os pais, em relação aos filhos, precisam, da mesma forma que esse marido, ser cheio do Espírito Santo, porque senão não vai conseguir fazer essa renúncia constante e diária para amar de forma incondicional e sacrificial. Os pais precisam também se policiar, precisam ser dirigidos pela Escritura Sagrada, para não provocar ira aos filhos, para não criá-los debaixo da sua ira, ou debaixo das suas perspectivas e preferências, não compartilhar os seus defeitos, não fazer deles seus discípulos, não compartilhar com eles as suas mágoas. Seus filhos têm as mesmas mágoas que você, têm os mesmos ódios que você, têm as mesmas inimizades que você. Seu filho é seu discípulo, mas não deveria. Os nossos filhos deveriam ser discípulos de Jesus Cristo. Guarda suas mágoas para você, guarda os seus ressentimentos para você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo.
É por isso que nas outras esferas também, mas nessa em particular é essencial fazer o que ele está dizendo aqui no capítulo 5, a partir do verso 19. Como então deve ser o meu santo procedimento na minha vida familiar? Como deve ser o meu santo procedimento? Nós vimos aqui, ele vai dizer, falando entre vós com salmos. Fale entre vós com salmos. Use a escritura como assunto para vocês conversarem. Quando houver uma reclamação, uma murmuração, quando houver algum desentendimento, tem que ter alguém que levanta e diz assim: mas a escritura sagrada também diz isso. Quem está reclamando quer reforço na reclamação. Mas nós precisamos confrontar com a escritura sagrada. Fale entre vós com salmos. Está dizendo salmos, não é só o livro de salmos. Aqui está resumindo a escritura. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O Espírito Santo consola, concede poder, aplica a palavra, habilita a prática da palavra, conduz nossos passos, regenera a imagem de Cristo e muito mais. Não dá mais para nós termos uma vida familiar que destoe da Escritura. Nós não resolvemos mais nossos problemas simplesmente numa perspectiva humana. Nós agora olhamos a perspectiva espiritual. Eu quero encerrar com os irmãos lendo um texto. Vamos abrir Salmo 78. Como o casamento tipifica o relacionamento de Cristo com a igreja, assim também, como consequência, as demais relações familiares também. Vamos observar nos detalhes da nossa vida. Vamos observar nas situações mais práticas da nossa vida familiar, como nós temos conduzido nossa família, que perfume a nossa família tem exalado, como que nós resolvemos os conflitos. Nós não podemos impedir que eles aconteçam. Como que nós resolvemos as nossas diferenças, como nós tratamos dos nossos temperamentos diferentes, divergências, como nós tratamos nossos filhos que algumas vezes nos desagradam. Antes da igreja poder revelar o Deus ainda desconhecido, antes da igreja, a família deve fazê-lo. Primeiramente, a família que deve revelar esse Deus desconhecido para as pessoas. Se a família não fizer isso, a igreja não vai fazer, porque a igreja é uma consequência das famílias, é uma reunião das famílias. Se a minha família não reflete Cristo, se a sua família não reflete Cristo, quando nós nos ajuntamos, essa igreja não refletirá Cristo. As pessoas continuarão sem saber como que é Cristo. Cristo ama, como assim que é esse amor? Cristo perdoa, como é que é assim esse perdão? Porque quando eu olho para a igreja, eu vejo raiz de amargura, eu vejo falta de perdão, eu vejo pessoas que se distanciam para evitar os problemas e não querem enfrentá-los. As pessoas olham para as adversidades e não reconhecem que as adversidades são oportunidades. Quando veem as carências uns dos outros, reclamam dessas carências, ao invés de entenderem que estão ali para suprir essas carências. Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O 3. Ouvimos e aprendemos, os que nos mostraram
Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O 5. E o 6, para a gente encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Que este seja o retrato da minha família. Que este seja o retrato da sua família. Que a nossa família seja uma oportunidade para que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó seja conhecido. Que a nossa família seja um instrumento do Senhor, para que os louvores do Senhor, as maravilhas que fez, assim como o seu eterno poder, sejam conhecidos daqueles que ainda não o conhecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.